Estamos falando sobre a série Sermão do Monte. E hoje eu quero falar no capítulo 5 de Mateus, a partir do versículo 21, que diz: Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferiu insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra de acordo sem demora com teu adversário, enquanto ele está com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. O tema da mensagem desta noite é excedendo a justiça dos fariseus no amor para com seu próximo. A partir daqui em diante, Jesus mostrará exemplos da justiça dos fariseus, que eram baseadas em suas próprias interpretações, dando um significado particular à palavra de Deus e ensinando os seus costumes. Então, Jesus faz as devidas correções dessas interpretações, revelando que os significados nestes exemplos estão muito mais ligados à intenção do coração da pessoa do que da observância externa. Jesus está dizendo para eles e para nós que palavras e atitudes contam. Porém, a mudança tem que começar dentro de nós. Ele diz: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás. Ele cita Êxodo 20:13. Refere-se então a um ato premeditado e deliberado, tanto da vida física quanto da vida espiritual. Queridos, o assassinato é um atentado contra a vida. Deus é o doador e preservador da vida humana e os homens devem respeitá-lo. Em que implica, então, a lei do não matar? Deus nos manda amar e respeitar a vida humana, desde o começo da concepção até o término natural da vida, porque o ser, o ente, a pessoa, é amada por Deus por tê-la feito à sua imagem e semelhança. Então, matar voluntariamente um ser humano inocente é um atentado contra a vida e contra Deus, porque Deus é o doador da vida e Ele é a própria vida, tanto a física quanto a espiritual. Portanto, Deus proíbe o homicídio. O que é o homicídio? É tirar a vida do semelhante inocente. Deus proíbe o suicídio, que é tirar a sua própria vida. Peca contra si mesmo quem tira a própria vida através do suicídio ou mutilação do corpo. Nós temos visto aí pela internet, pelos sites, o absurdo, o bizarro de pessoas que têm mutilado o seu corpo, uma transformação do corpo. Então tudo isso é pecado contra o corpo, é mutilação. É pecado também quem põe em perigo sua vida sem necessidade, quem se embriaga ou usa drogas e quem por qualquer motivo deseja a própria morte. Deus também proíbe a eutanásia. Eutanásia significa boa morte. É a prática pela qual se abrevia a vida de um enfermo incurável, de maneira controlada e assistida por um especialista. É pecado grave porque definitivamente mata uma pessoa, é matar uma pessoa. Seja a pena de morte, seja pela violência, pelo assalto, pela guerra injusta, enfim. E outra forma de assassinato é o aborto, que é um pecado grave porque trata-se de um crime, já que consiste em matar uma pessoa inocente, ainda que o cadáver seja muito pequeno. Então todo homicídio é pecado, e Deus diz: não matarás, porque todo homicídio implica em julgamento e, consequentemente, em condenação. Não matarás. Aí ele diz: eu, porém, vos digo. Aí entra a hermenêutica de Jesus. A hermenêutica é a ciência da interpretação.
Jesus vai interpretar a lei para os fariseus. Então Jesus diz: eu porém vos digo, como se ele estivesse dizendo para eles: olha, vocês só valorizam o físico, o exterior. O homem não é um ser oco, dotado só de corpo, de carne e osso. O homem tem alma, tem sentimentos, tem espírito, tem vontade. O homem tem intenções. Eu, porém, vos digo que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. É pecado também odiar, guardar rancor. É pecado a inimizade, desejar o mal, porque o desejo e o pensamento são a semente do ato. Desejar matar uma pessoa é pecado como o próprio ato de matar. E os fariseus não atentavam para isso. Para eles só não podia matar, mas podia odiar o seu próximo. E Jesus diz: olha, não é assim. Eu, porém, vos digo, aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão está sujeito a julgamento. Porque é homicídio moral. A mágoa, o ódio, o rancor, a inimizade, o desejo de fazer o mal, o insulto. Porque o homicídio moral é morte da vida emocional e espiritual. Porque a palavra de Deus diz que todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Por quê? Porque há diversas formas de matar alguém. E uma delas é fazendo isso dentro do seu próprio coração. A boca fala do que está cheio o coração. Onde há ódio, onde há fofoca, também há morte. Porque a língua mata. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Está registrado lá em Provérbios 18, 21. Todo fofoqueiro também é um assassino. Porque dos seus lábios saem setas de morte espiritual, que são lançadas contra a alma da pessoa de quem se fala. Então, se você está com ódio de alguém, se você está com raiva de alguém, você vai falar mal dessa pessoa, dos seus lábios estão saindo setas de morte que irão contra a alma dessa pessoa. Porque a palavra diz que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Palavras depreciativas que tendem a entristecer e matar o outro acabam destruindo a vida da pessoa. Porque há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Então Jesus está dizendo para eles que odiar, viver com mágoa da pessoa, também é assassinato, porque de alguma forma vai matar espiritualmente, emocionalmente essa pessoa. Qualquer que disser para o seu irmão, racá, essa palavra significa cabeça oca. Qualquer que disser para o seu irmão, cabeça oca, Jesus está dizendo que será levado ao tribunal, ao sinédrio. E qualquer que disser louco, é o insulto. Corre o risco de ir para o fogo do inferno. Jesus diz que nós devemos amar nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. E os fariseus não matavam, mas odiavam, perseguiam as pessoas. E Jesus diz que nós devemos servir a Deus em santidade. Se você apresentar a sua oferta diante do altar, o que é oferta? Oferta é oblação, é tributo, é presente. E oferta refere-se a louvor e adoração. Então ele diz, se você apresentar a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, olha aí, ó. Não é só você ter problemas com seus desafetos, não, mas também eles contra você. O problema não é só dele, não, também é seu. Meus amados, Deus não quer receber só boi, bode, carneiro, dízimos, ofertas. Deus quer santidade. Ele diz, misericórdia quero, não sacrifícios. Não é qualquer oferta que Deus recebe. Não é qualquer louvor que Deus recebe. Deus não quer só oferta, dízimo ou louvor. Deus quer
principalmente uma vida de santidade. E aí ele diz: se tu tiveres alguma coisa contra o teu irmão, deixa a sua oferta ali, diante do altar. Não no altar, em frente ao altar, próximo. Sabe por quê? Porque a oferta não é pura, não é santa. E a oferta não é pura porque o ofertante não é. E por que não é? Exatamente por causa da mágoa, por causa da ira, do ódio, das brigas, dos desafetos, da falta de perdão, da falta de amor. Então Jesus diz: vá primeiro se reconciliar com seu irmão, depois volte, toque sua bateria, toque seu contrabaixo, pegue o microfone, cante, deixe ali a sua oferta, deixe ali o seu dízimo. Vá primeiro se reconciliar com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. Meus amados, a reconciliação, o perdão, trazem cura. Purifica a oferta e o ofertante. Santifica a adoração e o adorador. Por isso Jesus disse: entra em acordo, ou seja, se acertem. Jesus é um juiz reconciliador. Entra em acordo depressa com seu adversário. O que é o adversário? É o oposto, é o adverso, é o contrário. E esse é um dos nomes de Satanás, o adversário. Então, entra em acordo depressa com seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Muitos estarão diante do tribunal de Deus por essas razões, pelos desafetos, pelas brigas, pelo ódio. E aí ele diz: caso contrário, ou seja, se não entrar em acordo, se não resolver o problema, se não resolver a questão rapidamente, ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda. E você poderá ser jogado na prisão. Muitos estão aprisionados espiritualmente por causa da ira, da mágoa, do ódio. E eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Quero lhe chamar a atenção aqui que Jesus não está falando a respeito do purgatório, nem a respeito de reencarnação, porque não há purgatório, muito menos reencarnação. A Bíblia diz que ao homem está autorizado morrer uma só vez, uma única vez, vindo depois disso o juízo. Mas nesse texto aqui, Jesus está falando exatamente de questões terrenas, de questões entre duas pessoas que levam o caso ao juiz. Ou seja, você será lançado na prisão e você não sairá da prisão, da cadeia, da penitenciária até pagar o seu crime. Então ele diz: portanto, se a vossa justiça não exceder a justiça dos fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então a nossa justiça tem que exceder em amor a dos fariseus, perdoando, se acertando uns com os outros. Então ele fala de reconciliação, ele fala de perdão, ele fala de amar ao próximo, ele fala de atentarmos para as coisas mais importantes da vida, para suportar uns aos outros, para se acertar aqui na terra, porque enquanto não se acertarem aqui na terra, os dois não irão para o céu. Se você apresentar a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, ele não está dizendo que você tem algo contra o seu irmão, mas é o seu irmão contra você. Ainda assim, procure-o rapidamente e resolva essa questão e viva em paz.